sim, dá para você sair da CLT, dá para você pedir demissão. Eu acho que esse momento sempre chega para, né, para todos nós. A gente cria aquela coragem, né? Porque vamos lá, CLT, vamos ser bem sinceros, eu já fui CLT, já trabalhei como CLT. E CLT a gente tem aquela certa estabilidade, né? A gente acha que, poxa, eu tenho salário garantido ali, tenho meus benefícios, tenho horário para trabalhar, essas coisas. Isso daí todo mundo pensa assim, né? Eu mesmo já pensei dessa forma quando eu era CLT. Eu deixei de ser CLT foi em 2014, né? Eu trabalhava em boas empresas, já cheguei a trabalhar no Banco Santander, na empresa NET, na área de TI, né? Então eu estudei, fiz faculdade e tal. E em 2014 eu falei, vou largar tudo. Já tinha um bom salário para a minha idade, eu tinha 21, 22 anos. Eu era analista pleno, né, de TI pleno, então eu tinha um salário bom para minha idade, para a época. Mas mesmo assim, eu decidi sair daquele trabalho para empreender, tá? E não foi uma decisão fácil. Na verdade, não foi nada fácil. Eu lembro que eu fiquei pensando, fiquei confuso, né? E isso daí, na verdade, você fica meio assim. Na época eu era solteiro, então era uma decisão que impactava somente eu. Agora eu fico pensando, pessoas, muitos de vocês já têm família, têm esposo, têm esposa, têm filhos. E você se depara com uma situação dessa e fala, poxa, como é que eu vou fazer? Eu vou largar o meu emprego e o que eu vou fazer depois, né? E se der errado, o que eu faço? O que acontece? Isso talvez seja uma das principais coisas que passam na cabeça das pessoas e fazem as pessoas serem escravas, digamos, para sempre de um regime CLT e nunca tem coragem de sair, de meter o pé de vez e de realmente trabalhar por conta própria, tá? Mas assim, ó, eu posso te garantir que quando eu tomei essa decisão de sair da CLT, eu fiz a minha melhor decisão, tá? Eu não me arrependo nada disso. Por quê? Cara, eu lembro que eu gastava 2 horas para ir para a empresa, pegava condução, pegava ônibus, metrô, trem, 2 horas para ir para a empresa e 2 horas para voltar para casa. Ou seja, todos os dias eu passava 4 horas do meu dia dentro de transporte público, tá? Então isso, na verdade, para mim não era vida, nunca foi vida. Hoje em dia, trabalhando por conta própria, eu tenho da minha própria empresa, sendo social media, trabalhando com infoprodutos. Eu trabalho muito perto da minha casa, eu consigo trabalhar junto com a minha esposa, com as minhas filhas, né? A Laura já tem 3 anos, a Esther já está para nascer, ou seja, eu consegui aproveitar todo o período da Laura em casa, ela ficou comigo, trabalhando junto comigo, ou seja, você consegue ter ali uma qualidade de vida absurda, tá? Só que assim, existe aquela coragem que você tem que ter, né? E a profissão social media é uma ótima profissão para que você consiga ter esse sustento que você precisa ter, né? Você tem que pensar no seu futuro. Olha só, eu trouxe alguns pontos aqui da CLT. Na verdade, vocês sabem muito bem disso. Vocês talvez quem é CLT pode até falar aqui, cara, CLT você trabalha, 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 trabalha e talvez você demora muito para ter resultado, para sair do lugar, para você realmente ver o dinheiro, tá? Então assim, quando você trabalha como social media, você faz o seu próprio resultado, você faz os seus próprios lucros, você tem os seus clientes. Você não gosta de um cliente simples, demite esse cliente, pega outro cliente. Você não tem que ficar aturando aquele chefe chato que você não gosta, que você tem que ficar ali bajulando aquela pessoa para conseguir promoção. Na verdade, não é assim que funciona, tá? Você é o seu próprio chefe. Ah, Renato, mas então, sendo assim, é tudo mil maravilhas, é um mundo de rosas, são flores? Não, na verdade, tem as suas responsabilidades. Quando você trabalha por conta própria, você é o seu próprio chefe. Não tem ninguém te pressionando, te cobrando. Você que tem que ter essa autocobrança sobre você mesmo. Então, é diferente também, tá? É bom também, mas você precisa ter maturidade para você entender e também ter ótimos resultados trabalhando por conta própria. Beleza? Então vamos lá. Quais são os passos que você tem que ter, você tem que entender para você largar a CLT e migrar para o mercado de social media? Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser o básico, o chão, tá? Para você não se frustrar. Talvez o processo não seja tão rápido quanto você imagina ou então quanto você gostaria, tá?
Por quê, Renato? Porque, cara, como eu falei, às vezes você tem esposo, tem filho, tem contas para pagar, você não pode do dia para a noite acordar, surtar, não quero mais trabalhar nessa empresa, vou pedir as contas e vou me arriscar a empreender. Não é assim que funciona, tá? Não foi assim que eu fiz. Uma das coisas que você tem que ter, gente, é meta, tá? É meta. Por exemplo, cara, o ano começou agora. Põe uma meta na sua cabeça, ó, eu tenho 6 meses, ou então até acabar esse ano, eu vou me preparar e eu vou migrar de profissão. Simples. Quando você trabalha com meta, você visualiza aquilo, tá? Você consegue visualizar aquela meta que você tem. Uma outra coisa que é extremamente importante para você conseguir fazer essa migração sem ter maiores problemas é você estar com as suas dívidas em dia, né? Eu não sou nenhum economista aqui para ficar te orientando sobre isso, mas quanto menos compromissos, quanto menos dívidas, quanto menos coisas que você tem que pagar mensalmente ali você tiver, mais tranquilo você vai ficar. Então, nesse tempo que você planejou, nesse ano, o que você pode fazer? Você pode ir trabalhando para começar a quitar, né, os seus compromissos que estão abertos, para que quando você realmente consiga migrar para o social media, você realmente esteja ali mais com a cabeça mais tranquila, com a cabeça mais calma, sem aquela pressão, porque não existe nada pior do que você trabalhar pressionado, né? Você sabe que, se eu não conseguir fazer o faturamento desse mês, já era, não vou ter dinheiro nem mesmo para comer. Isso é horrível, tá? Junte também o máximo de gordura de reserva possível. Cara, eu aconselho você sempre ser uma pessoa organizada, por exemplo, tenha sempre um mês na frente de despesa paga, de contas pagas, tenha um dinheirinho guardado. Por quê? Porque isso te ajuda, tá? Isso te ajuda também nesse momento de transição. Agora vamos lá. Então, Renato, eu não posso trabalhar como social media sendo CLT? Claro que pode. Claro que pode. E na verdade você deve começar dessa forma. Eu não aconselho ninguém largar a CLT sem nenhum cliente e virar social media. Isso é uma loucura, na verdade. O que você tem que fazer? Cara, você trabalha aí 8 horas por dia. Muitas pessoas têm esse problema de trabalhar, não ter tempo para estudar. Conversei esses dias com um rapaz que ele trabalhava como Uber. Ele falou assim, cara, eu trabalho 18 horas por dia como Uber e eu quero trabalhar por conta, eu quero ser social media. Só que eu não tenho tempo, eu não consigo parar para estudar, eu não consigo atender cliente. Eu falei, cara, infelizmente, para você colher resultados, você vai ter que plantar. E quando você planta, você geralmente abre mão de algumas coisas. Você vai ter que abrir mão, talvez, do seu sono, ou então vai ter que abrir mão, talvez, de algumas corridas que você faz como Uber para você poder estudar. Não adianta você querer migrar de profissão, não adianta você querer aprender algo novo sem que você não empenhe um esforço em aprender algo novo, tá? Então, eu aconselho, o que eu aconselho você fazer? Você trabalha 8 horas, no começo, começa a estudar 1 hora, 2 horas por dia que seja, para você começar a aprender. Invista em conhecimento em redes sociais, invista em conhecimento em prospecção de clientes, como é que funciona todo o trâmite, quais são os serviços que você pode prestar para os seus clientes, começa a aprender ali cada coisinha dessa, tá? Isso é extremamente importante, tá bom? E o principal, galera, começa a prospectar, tá? Começa a prospectar. Como eu falei, você não vai virar a chave sem cliente. Eu aconselho você a começar a prospectar. Por exemplo, eu trabalho 8 horas aqui na empresa, aqui em uma empresa, digamos assim, peguei um cliente. Por exemplo, trabalho 8 horas, ganho R$1.500, R$2.000 aqui na empresa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ir atrás de um cliente. Vou começar a pegar um cliente para ganhar mais ou menos o mesmo tanto que eu ganho como CLT. E você começa a trabalhar para esse cliente fora do seu horário de trabalho. Ah, Renato, mas eu chego muito cansado em casa, cara. Nossa, vou ter que trabalhar fora do horário de trabalho. Meu Deus, sim, vai. Como eu falei, você não quer ter um futuro legal? Você não quer se organizar? Você não quer ter um futuro promissor? Você não quer ter a sua própria empresa, o seu próprio benefício, tá? Ah, mas Renato, hoje na CLT eu tenho benefício, tal, não sei o quê. Gente, CLT é uma coisa que não é tão segura assim. Se o seu chefe vira para você e fala, você está demitido, você perdeu seu emprego, tá? Não é tão seguro, não é tão estável assim. Claro que tem trabalhos e trabalhos, mas eu posso te afirmar que quando você
trabalha para você. Quando você faz o seu próprio dinheiro, você cria o dinheiro, né? Tô precisando, por exemplo, hoje em dia, como é que funciona? Cara, tô precisando comprar alguma coisa aqui, tô precisando pagar alguma coisa aqui, o que que eu vou fazer? Aí eu paro e penso, não, eu vou criar dinheiro. Eu vou fazer isso e vou conseguir o dinheiro que eu quero. Quando que na CLT você vai conseguir fazer isso? Quero ganhar dinheiro para não sei o quê. Beleza, você vai trabalhar 8 meses aí para você juntar o dinheiro. Não, na verdade, não é assim. É uma falsa ilusão você achar que tem estabilidade, que você tem benefício, que não sei o quê, que não sei o que lá, que tem... Ah, mas aqui a minha empresa paga convênio de plano de saúde. Beleza, se você trabalhar, você vai conseguir pagar também, tá? E outra, é super possível você fazer essa migração. Por exemplo, se você é um social media, né? Se você pega um cliente ali de R$ 1.500, você já ganha R$ 1.500 da sua empresa, você pega um cliente de R$ 1.500, beleza. O que você faz então para realmente migrar de profissão de uma vez? Abandonar o seu regime CLT e de fato migrar para a profissão social media. Eu aconselho que você pelo menos ter o dobro do salário ganhando como social media que você ganha na CLT. Tá? Então, por exemplo, quando você ganha na CLT R$ 1.500, beleza. Quando você estiver ganhando 3 mil, 4 mil reais como social media, aí sim, tranquilamente, você consegue abrir mão do seu trabalho e seguir como social media apenas, tá? Então, assim, não faça a loucura de meter o pé sem ter nenhum respaldo, tá? Não faça isso. Como é que você faz, então, para aprender alguma coisa? Gente, você vai ter que ter o caminho, passo a passo. Eu mesmo demorei muito tempo para aprender, quebrei a cabeça, investi horrores em cursos, em mentorias, virei várias noites para conseguir aprender o que eu sei hoje. Só que hoje em dia você tem a possibilidade de conseguir fazer isso em menos tempo, tá? Hoje eu recebi um depoimento aqui, eu vou até postar depois nos stories. Um aluno meu me mandou aqui dentro do grupo de alunos do Socialmente Estratégico. Ele falou, fiz 10 mil em 30 dias, 10K em 30 dias. Ou seja, ele conseguiu fazer 10 mil reais trabalhando com as redes sociais em 30 dias. Ele aprendeu um passo a passo. Agora eu vou te falar, se ele não tivesse aprendido o passo a passo, como é que ele conseguiria ter o conhecimento que ele tem de fazer todo esse dinheiro em tão pouco tempo? Não seria possível, tá? Não seria possível. 10 mil em 30 dias, tá? Então, é totalmente possível, tá, gente? É totalmente possível. O que você vai ter que fazer é se esforçar, tá? Comece a prospectar cliente, comece a ir atrás de cliente e não é no primeiro, segundo, terceiro não que você tiver que você vai parar, que você vai desanimar. O que acontece é que tem muitas pessoas que desanimam muito rápido. Ah, eu fui atrás de um cliente, o cliente não me respondeu, o cliente não me deu atenção, ou então o cliente não quis fechar uma proposta comigo. Ah, a profissão é muito ruim. Gente, nem tudo que você começa, na verdade, você começa por baixo. Você vai crescendo, aprendendo. Uma outra técnica bem legal que eu recomendo vocês para fazer essa transição de carreira, por exemplo, vocês estão prospectando cliente, está tendo dificuldade de encontrar alguém que pague um valor justo ali para você aplicar o que você está aprendendo dentro do curso. O que você faz? Eu recomendo você fazer isso. Inclusive, essa estratégia que eu passei, uma aluna minha, ela conseguiu fazer isso e teve ótimos resultados. Ela queria muito comprar o meu curso de orçamento estratégico e ela não tinha dinheiro. Ela trabalhava como babá de uma criança e estava na pandemia. Ela ficou desempregada porque a escola fechou, então na verdade a criança teve que ficar com os pais. Ela perdeu o emprego e ela falou, poxa, o que eu vou fazer da minha vida agora? Estou sem emprego, estou em casa numa pandemia, não tenho trabalho, não tenho fonte, meu marido também não está conseguindo ganhar dinheiro. E ela viu a oportunidade, ela me viu fazer uma live e ela falou, quero comprar esse curso, mas eu não tenho dinheiro para investir agora e virar social media. O que ela fez? Ela chamou a irmã dela e falou, ó, seguinte, eu descobri aqui uma pessoa que vende um curso que ele ensina a fazer isso, tá? E eu quero fazer, porque eu quero investir na minha profissão, eu quero mudar de vida, só que eu não tenho condição agora de fazer isso. E a irmã dela era empreendedora em algum nicho que eu não lembro agora. Ela falou assim, faz o seguinte, vamos combinar uma coisa? Eu trabalho para você de graça por 3 meses. De graça. Eu trabalho para você de graça por 3 meses. Só que você, como pagamento desse trabalho de graça, compra o curso para mim.
para eu poder estudar e aprender e conseguir desenvolver. Assim eu te ajudo e você me ajuda. É uma estratégia legal, gente. Você faz um estágio ali de graça para a pessoa somente para aprender, né? Por exemplo, você fala assim, ó, posso trabalhar na sua rede social um mês de graça ou então uma semana de graça somente para eu colocar em prática o que eu estou aprendendo dentro do curso? Depois que acabar esse um mês, esses 3 meses, essa uma semana, tá? A gente pode sentar e novamente fechar ali, ver um pacote, cobrar um preço para você. E foi o que ela fez. Passou esses 3 meses, ela trabalhou para a mulher, ela comprou o curso, ela fez o curso em 2 meses, gente. Ela fez mais de quase 300 aulas, 200 e poucas aulas em 2 meses. Ela comeu o curso, ela debulhou o curso. E com isso, ela começou a prospectar. Chegou um dia que ela falou, Renato, não estou dando conta mais de atender tantos clientes. Peguei um cliente hoje de 3 mil, fechei uma estratégia hoje de 4 mil, peguei outro cliente de mais de 3, 4 mil. E hoje em dia, ela falou assim, eu não consigo mais, estou tendo que contratar uma pessoa para me ajudar, porque realmente isso mudou a minha vida. Eu não tinha perspectiva, eu era babá de uma criança, fiquei desempregado e o social media estratégico mudou a minha vida, essa profissão mudou a minha vida. Hoje ela falou assim, hoje graças a Deus eu morava de aluguel, comprei um terreno, estou construindo a minha casinha, comprei uma moto também aqui, meu esposo estava sem como se locomover, só andava de ônibus. Então, ou seja, isso realmente transformou a minha vida. Acontece que quem quer realmente fazer, faz. Quem não quer fazer, sempre arruma desculpa, tá? A pessoa que quer fazer, ela vai e faz, com sangue no olho e faz. Agora, quem não quer fazer, qualquer barreira é um impedimento para ela sentar, chorar e parar. Aí a pessoa fala, mas essa profissão não dá dinheiro, essa profissão realmente não me ajuda, não consigo, eu não sou capaz. Cara, para com isso, você consegue, tá? Você consegue. A questão é que você precisa se esforçar e ter pessoas que te ajudam nesse caminho, ter pessoas que segurem na sua mão, tá? Você tem que estar inserido em uma comunidade de pessoas que estejam caminhando para o mesmo lugar que você. Só para você ter uma noção, a gente tem vários e vários grupos de WhatsApp cheios de alunos que todo dia se ajudam. Isso daí facilita muito o aprendizado, tá? Facilita muito o aprendizado e você mesmo ali você consegue pegar cliente, colocar em prática. Então, esse processo de migração, ele vai acontecer, mas não é do dia para a noite. E um outro erro que eu vejo bastante a galera que faz. Por exemplo, eu quero me tornar um social media, eu quero trabalhar da minha própria casa, eu quero ter mais tempo com os meus filhos, eu quero poder trabalhar de onde eu quiser, eu quero poder trabalhar da praia. Ótimo, mas o que você está fazendo para conseguir fazer isso? A primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, beleza, qual que é o seu Instagram? Passa o teu arroba do seu Instagram. Deixa eu ver se você está fazendo alguma coisa para que isso realmente aconteça. Deixa eu ver se você está produzindo conteúdo. Deixa eu ver se você está ali postando coisas. Deixa eu ver se você está tendo estratégias para você atrair clientes, prospectar clientes. E na verdade a pessoa nem tem Instagram. Quando a pessoa tem Instagram, a pessoa não tem nada, só tem foto pessoal, nem posta, nem aparece. Gente, desculpa, mas você não vai conseguir ter resultado dessa forma, tá? Você não vai conseguir sair da CLT se você não empenhar um esforço. Se você não empenhar um esforço, você não sai do lugar. É a mesma coisa. Se você está na estrada com o seu carro, você está ali na subida, o que você tem que fazer? Você tem que pegar embalo e acelerar até o fim. O carro ele vai perder embalo, ele vai começar a ir mais devagar, mas você não desiste, você não tira o pé do acelerador, você continua. Na hora que a estrada estabiliza e começa a descer, o carro vai sozinho. Você acelera, você vai a 150, 160 por hora, o bichinho voa, tá? A mesma coisa, gente. Vai ter momento que você vai ter que acelerar. Tô com dificuldade, acelera. Tô sem tempo, acelera. Tá difícil conseguir cliente. Continua acelerando, continua estudando, continua correndo atrás. Vai chegar um momento da sua vida que, cara, você vai voar. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu estava na CLT, para mim estava cômodo. Eu tinha 21 anos, tá? Eu tinha 22 anos na época, eu não lembro. Quando eu estava trabalhando, eu era solteiro, estava acabando faculdade. Eu ganhava um salário muito bom para a minha idade. Eu estava de boa, estava estável ali. Tinha talvez ali, se eu ficasse naquela empresa por mais 15 anos, eu talvez conseguiria mudar
chegar talvez a ser chefe de alguma coisa naquele departamento, mas eu pensei e falei assim, meu, eu não quero isso para mim, eu não quero ficar refém disso, eu não quero ficar pegando condição para sempre, eu quero trabalhar para mim, eu quero fazer o meu próprio dinheiro, ter o meu próprio salário e conseguir fazer as minhas coisas, tá? Cara, isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Se você perguntar para mim hoje, Renato, você voltaria a trabalhar CLT para alguém? Eu falaria, não, nunca mais. Renato, você voltaria a ficar batendo ponto na empresa todos os dias? Nunca mais. Por quê? Porque quando você experimenta isso, quando você vive isso, você não vai querer mais voltar para trás. Não vai. Então, isso é muito legal. Só que assim, quando a gente fala de trabalhar de onde quiser, trabalhar da praia, aí as pessoas começam a romantizar tudo, né? Ah, eu vou ficar em casa, vendo Netflix, comendo chocolate, enfim, jogando videogame. Não, não é assim, tá? Eu não tô aqui para te enganar. Você vai ter a liberdade financeira, liberdade geográfica e de tempo, tá? Você vai fazer o seu próprio horário, trabalhar da onde você quiser. Mas trabalhar como social media, trabalhar com rede social, ou então até mesmo você pegar esse conhecimento e investir na sua empresa, não é fácil, tá? Você não vai ficar só sentado no sofá, comendo pipoca, vendo televisão e vai ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. Você vai ter que arregaçar suas manguinhas e ir para cima, tá? Não existe dinheiro fácil, gente. Não existe dinheiro fácil. Tá? Não, isso não existe. Você vai ter que trabalhar e trabalhar bastante, vai ter que estudar bastante, vai ter que sempre ler, sempre se atualizar, sempre fazer curso, sempre aprender. Vai errar bastante vezes, vai errar, vai quebrar a cara, vai dar errado, você vai ficar triste, vai pensar em desanimar. Você acha que eu já não pensei em desanimar? Nesse período de tempo, já pensei em desanimar várias vezes. Falar, poxa, isso daí não dá resultado, poxa, isso daí não é para mim, não aguento mais fazer isso, não sou bom nisso. Essa síndrome do autossabotador, né, sempre ronda a gente, sempre ronda a nossa cabeça. A gente sempre pensa em voltar para trás, dar um passo para trás, mas na verdade você não pode fazer isso, tá? Você não pode, você tem que sempre olhar para frente, né? Você tem que sempre, é por isso que eu falei, sempre tenha metas, objetivos. Se você tem meta, objetivo, você consegue olhar para frente e o processo faz parte. Tá? O processo faz parte. Então, não é fácil. Não vou mentir para você. É um trabalho muito gostoso, é um trabalho bem legal de se fazer, é uma profissão maravilhosa que você vai ganhar muito dinheiro, tá? Mas não é fácil. E como é que você então faz para você conciliar, por exemplo, a CLT e o social media no começo? Porque é isso que você vai ter que fazer, talvez, no começo. O que você tem que fazer? Primeira coisa, ser muito bem organizada, tá? Você precisa ser uma pessoa organizada. Se você for uma pessoa desorganizada, você não vai conseguir fazer nada, tá? Então, tenha organização. E como que eu começo a ter organização, então, Renato? A organização, ela vem primeiro dos processos que você faz como social media. Social media é um profissional muito completo. Ele faz diversos processos. Na verdade, dentro do marketing digital como um todo, o social media talvez seja a pessoa que tenha mais conhecimento no geral de tudo, porque ele precisa fazer um pouquinho de tudo. Ele tem que saber fazer um design, né? Caso você não queira pagar algum design, você tem que saber fazer, tá? E quando você começa como social media, dificilmente você começa pagando alguém para fazer para você. Você começa você mesmo fazendo. Você tem que saber o mínimo de escrever uma copy, você tem que saber o mínimo de comunicação, tem que saber o mínimo de criação de conteúdo, você tem que saber o mínimo de gravar vídeo, você tem que saber o mínimo de editar curso, você tem que saber o mínimo de paleta de cor, de identidade visual, você tem que saber o mínimo de tráfego pago. E tudo isso você encontra dentro do seu orçamento estratégico. A gente reuniu todo esse conhecimento dentro de um único curso. É o curso mais completo que existe, tá? Você não vai achar nenhum curso de social media, de social media aí no mercado tão completo quanto esse. E se você achar algum curso, vão te cobrar o dobro, o triplo, e são cursos totalmente desestruturados, não tem sentido, não tem lógica, não tem processo, tá? Então, o que você vai fazer? Você precisa ser organizado, organizar os processos. Como assim, Renato? Beleza, suponhamos que você tem uma rotina de trabalho como CLT das 8 às 5 da tarde, fechou? A maioria acho que trabalha dessa forma CLT, né? O que você vai fazer? Você vai chegar em casa e você vai estabelecer rotinas para você. Tá? Rotina.
Por exemplo, segunda-feira. Segunda-feira vai ser o dia que eu vou parar, produzir conteúdo para os próximos 15 dias. Não caia na besteira de produzir conteúdo para hoje, para amanhã. Sabe por quê? Eu já caí nessa besteira, eu já fiz isso. Quando você deixa para fazer em cima da hora, você faz de qualquer jeito. Você faz para cumprir tabela, para cumprir prazo, para simplesmente postar. E não é esse o objetivo. Você vai fazer um trabalho para ter resultado. Lembra disso. Então, o que você faz? Você chega em casa segunda-feira, separa umas 2, 3 horas ali antes de dormir, ou então, enfim. Cara, começa a produzir conteúdo, faz o conteúdo e faz o design para 15 dias. Assim você fica tranquilo. Na terça-feira, no tempo que você tiver à noite de sobra, o que você faz? Começa a prospectar cliente, faz uma lista dos clientes que você deseja atender, das empresas que você deseja atender e começa a entrar em contato com essas pessoas, tá? Começa a entrar em contato com essas pessoas. Na quarta-feira, o que você vai fazer? Você vai pegar um outro processo e vai fazer. Na quinta-feira, você vai pegar um outro processo e vai fazer. Ah, agora eu tenho cliente, Renato. Beleza, começa a conciliar. Na segunda-feira, eu vou dedicar 1 hora do tempo para o meu perfil e 2 horas para o cliente. Gente, não caia na besteira de pegar cliente, pegar o primeiro e o segundo cliente e abandonar você mesmo. Não abandone você mesmo, não abandone seu perfil, tá? Trabalhe para o cliente, invista tempo no cliente, dê resultado para o cliente, mas ao mesmo tempo invista em você, tá? Você é o seu maior ativo. Muitas pessoas, quando começam a atender cliente, esquecem delas mesmas. Aí o que acontece? O cliente vira para ele mês que vem e fala assim, não vou mais trabalhar com você. E você fica chupando o dedo, porque você só dependia daquele cliente e você não tinha nada em vista, tá? Aí você entra meio que num regime CLT, sendo social media, dependendo apenas de um cliente, ficando refém apenas de um cliente. Não faça isso. Mesmo tendo 2 clientes, comece a prospectar. Começa a prospectar. Quando você vê que, cara, realmente, tá entrando bastante cliente, tô conseguindo fazer, tô até tendo que contratar alguém para me ajudar aqui, que eu não tô dando conta de trabalhar só à noite. Aí é o momento de você parar, pensar, refletir. Poxa, será que agora é o momento de eu migrar de profissão? Será que agora é o momento de eu pedir as contas e trabalhar com isso apenas? É o momento, entendeu? Você vai entender que é o momento. Não tenha medo, não tenha medo do processo. O processo às vezes machuca, dói, é assustador, né? Às vezes você olha assim e fala, meu Deus, não vou conseguir, não vou dar conta, é muita coisa, tenho que aprender muita coisa. Mas, gente, eu falo para você e volto a falar, quando você tem um caminho já que foi trilhado, é mais fácil você seguir. Quando você está preso ali em uma selva, em uma mata fechada, você olha para um lado, olha para o outro, só vê aqueles matos altos. Para onde você vai ir? Você não tem bússola, você não conhece. Qualquer lugar serve. Quando você não tem objetivo e alvo, qualquer lugar que você escolher serve. Agora, se você olha para o chão e vê que tem uma trilha, que pessoas já trilharam aquele caminho que você está e, consequentemente, as pessoas conseguiram sair dali, é mais fácil. Você simplesmente segue os mesmos passos que essa pessoa e você consegue chegar aonde você quer chegar. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode até tentar sozinho, você pode conseguir, vai demorar talvez 10 vezes mais tempo, vai gastar 10 vezes mais dinheiro, talvez você nem consiga chegar, que você vai desanimar. Ou então você tem a possibilidade de trilhar um caminho que já foi trilhado, com passo a passo, pegando na sua mão um método organizado, uma estrutura organizada, coisas organizadas, tanto para iniciante, quanto para pessoas que já estão medianas e quanto para pessoas que são avançadas. Então, gente, para sair da CLT e migrar para o social media, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Você precisa somente colocar tudo isso que eu falei para vocês em prática, que vocês vão ver que o resultado ele vem e vem rápido, tá? É rápido, não demora. Se você fizer o que eu falei, em questão de 3, 4, 5, 6 meses no máximo, você já está trabalhando da sua casa, do conforto do seu lar, estando perto da sua filha, do seu filho, do seu marido, trabalhando a hora que você quer, não precisando mais pegar a condução, não precisa mais ter um chefe chato na sua cabeça, não precisa mais ficar batendo ponto, nada disso. Você vai ser o seu próprio chefe, fazendo os seus próprios horários,
trabalhando da onde você quiser. Eu lembro que, só para finalizar, eu lembro que teve uma vez que eu fui viajar com a minha esposa, né? E eu não podia ainda ter liberdade geográfica, né? Eu simplesmente eu tinha que estar na empresa. Hoje em dia eu consigo, gente, eu consigo trabalhar daqui de São Paulo, eu trabalho de Minas, eu trabalho de onde eu quiser. É só levar meu computador e o celular. Ou então, se eu quiser também ficar sem trabalhar por uns dias, não tem problema, tá? Porque tem pessoas que me ajudam hoje também. Mas aquele dia que eu fui para Florianópolis, eu lembro certinho. Eu fui para Florianópolis com a minha esposa, a gente estava fazendo um ano de casado. Hoje a gente faz 5 anos de casado, hoje. Mas a gente estava fazendo um ano de casado. E eu tinha um negócio, eu era empreendedor já, mas eu precisava estar aqui na empresa, porque eu vendia produtos físicos. Então eu tinha que ter aquela logística de embalar, de empacotar, de entregar no correio, de buscar o fornecedor e tal. Eu trabalhava para mim mesmo, só que é muito diferente de trabalhar hoje, porque hoje eu consigo trabalhar apenas com celular e internet. Não preciso mais dessa logística. Eu virei para ela e falei assim, estava sentado na areia da praia, falei para ela, poxa, se a gente não tivesse essa logística toda de ter que embalar, ir para lá e para cá, a gente moraria aqui, porque aqui é muito legal. Aí eu virei para ela e falei assim, algum dia ainda eu vou conseguir ter essa liberdade de trabalhar da onde eu quis, da onde eu quero. Eu não quero precisar mais ter que ficar indo, vindo e buscando e levando, não. Eu falei assim, algum dia ainda eu vou conseguir trabalhar da onde eu quero, fazendo o que eu quero e morar aonde eu quero. E isso eu olho para hoje e eu vejo que isso é totalmente possível, tá? Hoje em dia é possível eu trabalhar da onde eu quero, morar aonde eu quero e fazer o que eu quero, porque a profissão social media mais a internet me possibilita isso, tá? Então, cara, é super legal. Se eu falar para você hoje, ó, hoje eu não quero trabalhar, quero ficar o dia inteiro com a minha filha brincando com ela no parquinho, de boa, posso fazer isso. Não tenho a obrigação nenhuma de bater o ponto em empresa e fazer as coisas que eu tenho que fazer. Não, eu posso simplesmente abrir mão do meu tempo, se eu quiser, para ficar perto das pessoas que eu amo, tá? Então é isso que eu quero para você. Eu queria isso para mim muito e eu consegui. E agora eu quero que você também tenha essa liberdade de fazer o que você quer, tá? Você trabalhar a hora que você quer, da onde você quer. Se você realmente quiser ficar de boa hoje, de boa, tá tudo bem. Eu trabalho à noite, eu compenso isso amanhã, não tem problema, tá? Então é possível, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que vocês estejam animados para que esse processo ocorra na vida de vocês. E caso vocês precisem de ajuda, de uma aceleração, né, nesse processo, talvez encurtar esse tempo, vocês podem contar comigo, tá? Comigo, com os alunos e com o curso Orçamento Estratégico. Quem tiver a fim de entrar nessa turma, só vocês chamarem no direct que a gente bate um papo e a gente conversa e com certeza você será o meu mais novo aluno, fechou? Então, te vejo lá dentro do curso, é nóis e um forte abraço, gente. Beijão, fica com Deus.